Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Antescola. Eu estou hoje com o meu co-host, sócio Richard Vasconcelos, e um convidado que eu vou deixar para o Richard apresentar. Então, Richard, muito massa estar aqui. Bora lá para esse bate-papo, dá um alô para a galera aí e vamos com tudo. Ó, Olá, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. E hoje é o dia favorito da semana, é o dia de gravar podcast da Antescola. E hoje tem um convidado muito especial. Infelizmente, vocês não estão vendo ele, porque atrás dele tem o mundo geek inteiro. Deve ter umas 20 estátuas aí maravilhosas. Mas não vamos falar desse assunto, vamos falar de um assunto mais interessante aí, que é gestão. Mas antes de falar do nosso assunto, deixa eu apresentar o nosso convidado, Milor Machado. Milor, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou ouvinte da Antescola aí e participante também, sou um antialuno com muito orgulho. Estou super animado para o papo. Show de bola, galera. Hoje a gente vai contar um pouquinho da experiência, né? Trazer, na verdade, a experiência do Milô, um cara que, putz, eu não sei, assim, se for pegar a experiência acumulada e tudo que esse cara sabe, transformar isso em idade, certamente ele teria pisado no barro do dilúvio. De conhecimento, acho que é centenário, né? Mas tá acabadinho assim, mas não é tão velho não, né, Milô? Não é tão velho não. Não, nem Cara tanto. que De idade, pelo menos, não. Mas de Cara, conhecimento, certamente é. exatamente isso, assim, é um cara que tem muito a agregar toda vez que a gente para bater um papo, né, no que é core do Milô, no que é o conhecimento, a área que ele escolheu se especializar, para parar e ouvir, porque o cara tem muito para falar. Eu acho que isso vem muito do seu background, né, Milô? E é o que a gente vai tentar extrair aqui. Cara, assim, eu queria que você se apresentasse já e levasse um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Você teve ali tocando o projeto ombro a ombro e junto com Jorge Paulo Lema, e assim, certamente o Jorge Paulo Lema é um daqueles caras que, sabe aquelas perguntas assim, se você pudesse sentar e tomar um café com alguém, quem você escolheria? Certamente um nome que ia sair é Jorge Paulo Lema. Assim, todo mundo gostaria de passar uma tarde tomando um café e ouvindo esse cara. E você teve a oportunidade de fazer isso por 3 anos, né? Então, isso é um background absurdo, né? E traz muito conhecimento. Então, cara, é um prazer ter você aqui para falar sobre isso. Acho que vai ser muito massa ouvir isso aí. O que eu ia comentar, que a história do Milor, sabe aquele peixinho que está lá ali no tanque, só que só tem tubarão no tanque? E o peixinho está lá toda hora, ou correndo atrás, ou fugindo do tubarão. E aí, com o tempo, esse peixinho vai crescendo, e hoje, Milor também é um tubarão no tanque, e tem tanto conhecimento porque ele aprendeu com os maiores tubarões do Brasil e do mundo, né? Na verdade, não é nem case mundial. Então, Milor, conta um pouco aí a sua história, se apresenta, fala um pouco quem são esses tubarões, porque não é só um, tem vários, com quem você aprendeu. Vamos lá. Então, resumindo bastante aí a parte da história, o meu background, a minha formação, ela é de engenharia mecatrônica, então, lado bem nerd aí da coisa, eu sempre gostei muito de número, parte de física e matemática sempre foi comigo, né? E aí, no fim da faculdade, eu decidi empreender numa linha que eu já estava trabalhando numa consultoria, mas era uma consultoria para grandes empresas, e eu falei, cara, e se eu abrir uma consultoria para pequenas e médias empresas? E porque eu percebi que era um pessoal que era muito carente de conteúdo, e foi aí que eu fundei a minha primeira empresa em 2009. Então, o Taioba aí se considera bastante dinossauro da internet, de falar que eu estou nessa fase aí também. Então, em 2009, eu estava já com um portal que chama Saia do Lugar e com uma rede que é o marketplace para pequenas e médias empresas, que chama Empreendemia, que está no ar até hoje. E foi muito legal essa experiência, porque eu consegui aprender muito sobre gestão, porque eu precisava acompanhar e ajudar as microempresas, que era o nosso público-alvo na época. Eu aprendi muito sobre desenvolvimento de produtos, software e marketing digital,
porque a nossa empresa era baseada em construir uma audiência bacana para conseguir, no caso a gente monetizava através de patrocinadores, mas o ponto principal é que a gente conseguia ter mais de 200 mil visitas por mês no portal de conteúdo hiper nichado. A gente na época era maior do que a Endeavor, estava próximo ali da Exame PME, então vários Sebrais, o Sebrae São Paulo era maior do que a gente, mas vários Sebrais estaduais a gente tinha uma audiência ainda maior, né? Então, esse que foi o primeiro passo da minha carreira. Depois, eu acabei vendendo o portal Saia do Lugar para a Rock Content, que é uma empresa de BH hoje. Eles são a maior empresa de marketing de conteúdo do mundo. Eles compraram aí uma empresa canadense, então os caras hoje estão gigantescos e fazia parte aí essa venda do portal. Nesse período, eu fui convidado para fazer parte de um projeto que chama Fundação Estudar, que é um projeto que ele começou em 91 com o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, que são basicamente os 3 homens mais ricos do Brasil, e eles são muito conhecidos pela Ambev. Então, eles são donos da Ambev, mas também de outras marcas, como o Burger King, a Kraft Heinz, eles têm uma série de projetos. As lojas americanas também passaram ali pelo grupo. E, basicamente, o que rolava? De 91 até os anos 2000, esse projeto ele era basicamente focado em dar bolsas de estudos para jovens extraordinários. Então, bolsa de estudo em Harvard, no MIT, essa que era a ideia da Fundação Estudar. E o Beto Sicupira, ele fez um desafio numa reunião anual, que ele falou assim, galera, tudo que a gente está fazendo é muito legal, mas é muito pequeno. A gente, em 20 anos, aí impactou centenas de pessoas. E se for para ser pequeno, eu vou tocar os meus projetos, eu vou ter os meus hobbies. Eu quero que isso daqui seja muito grande. Se a gente não atingir 10 mil pessoas até o ano que vem, eu nem venho mais na reunião. Esse foi meio que o desafio ali que ele jogou para a galera, né? E isso deu um direcionamento estratégico para a fundação, que ela começou a investir mais em projetos de escala. E foi nesse contexto que eu entrei, que eu fui convidado para trabalhar, principalmente para tocar a parte dos portais de conteúdo. Então, tinham 2 portais de conteúdo, um que chama Na Prática, que era focado em aceleração de carreira de jovem, e o outro que chama Estudar Fora, que ele, como o nome diz, é para ajudar pessoas que querem estudar no exterior, né? E eu assumi essa área de projetos digitais. Em seguida... Eu ia comentar o seguinte, Milô, eu ia comentar, o seu background de ter empreendido, criado o seu portal, vendido esse portal, te deu o background necessário para você estar ali do lado do cara, né? Uhum. Se por esse seu histórico, provavelmente você não teria oportunidade de estar sentado nessa cadeira. Sem dúvida. E também tem uma parte da rede de contatos, né? Então, o Thiago Mitrô, que hoje, inclusive, ele é deputado federal, ele era gerente, na época, dessa organização, e ele divulgou uma vaga que o meu ex-sócio viu, e aí ele me falou, vamos trocar uma ideia aqui. Então, teve tanto o background, que me fez ser aprovado, mas a rede de contatos me ajudou a ficar sabendo dessa oportunidade, que foi uma coisa bem legal. Sim, normal, né? Se a gente não tem contato, então isso é importante. O networking é muito importante para chegar lá, mas sem o seu background, você estaria sentado ali e não teria entrado pela porta. Mas, exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, e você hoje é empreendedor novamente, então a nossa vida tem isso, né? Um momento você está empreendendo, fazendo seu negócio, outro momento você está lá sentado num outro lugar, e aí você voltou a empreender. Isso aí você vai acumulando bagagem e vai, né, a analogia do peixinho, vai crescendo esse peixinho até virar um tubarão. Sem dúvidas. E isso daí faz uma diferença muito grande, né? Porque, assim, principalmente no começo, é intimidador. Então, imagina, a primeira reunião, eu ajudei a montar o PowerPoint, toda a estrutura de governança. Primeira reunião de conselho, tinham 4 bilionários. Então, assim, você não era um deles? Não. Por enquanto, ainda não sou bilionário, não, tá? Mas se tudo é certo, a gente faz entrevista daqui a alguns anos, aí a gente atualiza esse status. Então, quer dizer que você sentou nas reuniões com eles, não é? Sim. O cara que serviu o cafezinho, fazia shadow, estava ali sentado junto.
Não, inclusive uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? Como que é a reunião com os caras? E é engraçado que eles são muito, muito, muito simples, assim, muito humildes. Eu lembro, no dia que eu conheci o Jorge Paulo, a gente imaginou, sei lá, que ele ia chegar de caça, né? O teletransporte, alguma coisa assim. Ele chegou com um carro que era bacana, mas nada demais, que não vem ao caso entrar. Mas o ponto que eu achei legal é que logo quando ele chegou lá, falou, pessoal, onde que é a cozinha? Aí a gente apontou, mas assim, sem entender o que era. Aí ele, não, é porque... Aí foi indo, a gente, não, mas o que você precisa? Eu, não, que eu vou pegar uma água. E aí a gente, não, beleza, a gente pega aqui água para você, não precisa se preocupar. Mas durante as reuniões, teve uma que foi muito específica, que foi interessante, que a gente estava lá, e aí o Jorge estava do outro lado da mesa, ele deu a volta e começou a vir na minha direção. Falei, cara, o que está acontecendo? Por que o Jorge Paulo está vindo na minha direção, né? E aí, na verdade, foi simplesmente porque ele ia pegar uma coxinha que estava atrás, que a mesa do cafezinho estava ali. Mas o ponto é que ele, pelo menos nas reuniões que eu participei, não tinha ninguém para levar o cafezinho dele. Ele próprio pegava o cafezinho. Não, que legal. É bom saber, né? As pessoas, a gente cria uma ilusão, parecem ser estrelas ou pessoas de outro planeta, mas de fato são pessoas normais. E eu acho que até é um dos motivos dele chegar lá, né? Se ele fosse um bom exemplo oposto dele, que chegou por alguns minutos a ser um bilionário maior, é o Eike Batista, que tinha um Lamborghini na sala só para você chegar lá e se sentir intimidado, né? E deu a história que deu. Pois é, o Jorge Paulo teve uma reunião anual que ele participou, que ele falou mais abertamente sobre grana, e ele falou, pô, pessoal, vocês sabem que assim, o meu foco não é luxo, não é ostentar nem nada, mas isso não quer dizer que eu não goste de dinheiro. Eu gosto, mas ele falou assim, para mim o dinheiro ele é um placar, ele é um indicador de sucesso. Então, quer dizer que você está tendo uma performance boa, o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Então, eles de fato. Eu lembro que o Jorge Paulo e o Marcel, se não me engano, eles só foram aparecer de iPhone na reunião depois de uns 2 ou 3 anos que a gente estava no projeto. No começo, sim, eles estavam com o celular super normal, sabe? Era uma coisa bem tranquila. Eles não são os caras de ostentar, não. Eu acho que essa coisa de dinheiro, a gente consegue olhar isso para as nossas empresas, não é? E o assunto que a gente fala muito na escola é a questão de crescer o negócio. Muitas vezes, nós empreendedores estamos focados nesse placar, não é? De ganhar mais do que concorrente, de lançar mais, de ganhar mais. E eu vejo o dinheiro muito como um viabilizador de projeto. Claro que existe a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow mostra lá que a primeira coisa que você tem que fazer é ter comida, ter uma casa, ter que ter roupa, vai subindo a pirâmide até você chegar na nirvana lá, que é o objetivo final. Mas, tirando comida, roupa e nessas coisas mais básicas, que, vamos combinar, não é todo mundo no Brasil que tem, mas pelo menos nosso público de empreendedores normalmente tem essa parte da pirâmide resolvida. Eu vejo que o dinheiro é um viabilizador de projetos e viabilizador de crescimento. E a dificuldade é saber como aplicar esse dinheiro em algo sustentável, porque você só aplicar em tráfego, só aplicar em crescer, só aplicar, acaba sendo um tiro no pé, né? E aí, porque assim, isso dá um dinheiro no curto prazo, mas no longo prazo você não consegue sustentar uma empresa e crescer isso de uma forma sustentável. E aí eu queria entrar um pouco nos aprendizados que você teve lá, né? Você viveu um ambiente que dinheiro não era um problema, então eles começaram a ter discussões de gente grande, né? Quando você começa a falar, cara, eu vou pegar esse dinheiro e botar mais tarde, isso aí é discussão ainda de amador, isso aí o cara lá que ganha dinheiro e compra um cordão de ouro, né? Então, chega um certo momento, você nunca vai ver o Mark Zuckerberg usando o cordão de ouro, né, todo cheio de marca e tal. Você vê o amador fazendo isso. Até que você tenha conversa de gente grande. Então, o que é uma conversa de gente grande sentado do lado desses caras? O que eles olham? Qual o desafio? O que passa na cabeça deles? Cara, era totalmente relacionada a impacto. Eu lembro, por exemplo, de uma reunião em que a gente apresentou alguns números
E a minha parte, especificamente, o foco era fazer com que o portal tivesse muita visita, porque era uma mensagem muito legal, tinha uma equipe de jornalistas de altíssimo nível, e, por exemplo, esse conteúdo de como estudar fora, ele tem um impacto muito grande, porque o Jorge Paulo estudou fora e ele fala, cara, isso abriu muito minha cabeça. As universidades de ponta, infelizmente, não estão no Brasil hoje. Você tem USP, Unicamp, ITA, mas a grande maioria das universidades, e tem outras também, né, no Brasil, mas enfim, não, é difícil comparar com Harvard, Stanford, Oxford, por aí vai. E aí a ideia era simplesmente expandir esse impacto. E foi interessante que eu apresentei a meta, e aí o Marcel Telles olhou e falou, mas como que calcula isso? Eu falei, é baseado em visitantes únicos. Ele, tá, mas e se o cara caiu no site, foi embora e nunca mais voltou? Eu falei, aí ele, nesse modelo ele está contando. Ele falou, não, mas aí eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente tem que pensar numa forma melhor de medir esse impacto. Aí eu tive um mês para poder estudar outras formas, mas assim, o cara bilionário já, ele estava preocupado de como que a gente ia extrair, por exemplo, esse dado dentro do Google Analytics. E aí, no final, acabou sendo a meta de visitante que retornava. Que a gente chegava à conclusão de que se o cara foi impactado de alguma forma, ele tinha tendência a voltar. Então, a gente teve que fazer adaptações no Google Analytics para poder medir. Mas era muito baseado nisso. E uma coisa que é legal é que, assim, você falou de dinheiro não era um problema, e sim com a ressalva. Dinheiro não era um problema desde que a gente conseguisse entregar resultado. Então, e aí vou até trazer um exemplo mais recente de outro projeto que o Jorge Paulo está envolvido, que é o da Gerando Falcões. Eu não sei se vocês acompanharam na mídia, mas ele falou para o Edu Lira. Falou, Edu, arranja 500 mil de doação, que eu vou botar mais 500 mil. Então, ele tinha muito essa pegada. A Fundação Lehman, que é outro projeto dele, ele tem uma grana exorbitante lá de orçamento, desde que outras organizações consigam também pagar a conta. Então, geralmente, eles não dão dinheiro, toma aí, pronto. Olha, se você atingir essa meta, aí eu vou duplicar a quantidade de grana. Então, é impressionante como os caras vivem e respiram baseado em resultado, inclusive nos projetos sociais. Bem modelo Ambev, né? Totalmente. Então, se você bater a meta, eu aumento seu orçamento. Legal. É massa esse jogo do impacto, né? Porque acho que está muito ligado ao que o Richard falou aí, né? Quando, de fato, dinheiro, ele deixa de ser a métrica, ele é uma métrica importante, mas ele não é a única métrica importante do negócio, né? E o faturamento em si, eu acredito que ele é uma forma de medir a sua capacidade de gerar valor para o mercado, né? Porque o quanto o mercado retorna para o seu negócio em questão financeira isso é uma balança, né, de equilíbrio entre a quantidade de valor que eu gero para o mercado. Então, quanto mais valor eu gero para o mercado, mais o mercado retorna isso para o meu negócio. Então, o dinheiro é isso, mas a missão ela é maior, né? Então, quando ele fala de impacto aí, isso percebe assim que o faturamento ele é algo que você tem que ficar de olho. Ele indica se você de fato está conseguindo gerar valor para o mercado, mas não é a única métrica importante que você precisa olhar no seu negócio, né? Principalmente quando você já quando você já passou dessa fase de brigar por caixa, brigar por dinheiro, brigar por break-even, equilíbrio e monetário, enfim, ele já passou dessa fase, agora eu preciso encontrar o significado real do que eu estou fazendo aqui, né? E é legal que você fala, o impacto, assim, uma linguagem mais técnica, né? Tem visitas na minha página. Ok, mas o cara que chegou aqui uma vez, eu posso trazer ele para cá de qualquer maneira. Eu posso trazer ele para cá por acidente. O cara pode ter caído aqui por causa de um acidente que eu, sei lá, coloquei um título chamativo, uma imagem chamativa. Eu vou trazer esse cara para cá. Mas o ponto é se ele retorna. O retorno de fato, o cara que ele foi impactado por essa mensagem, ele quer voltar, ele quer continuar consumindo, né? Então, assim, é muito fácil a gente mascarar também o nosso sucesso, ou pelo menos inflar os números, né? Eu já ajudei mais de 300 mil pessoas.
só porque 300 mil pessoas assistiram seu vídeo no YouTube não significa que você ajudou 300 mil pessoas, né? Acho que o negócio é um pouquinho mais profundo do que isso. Então, a honestidade dele em falar, não, calma aí, eu não estou aqui por causa de número grande, eu estou aqui por causa de transformação real que eu quero causar. Então, não me vem assim com esses números inflados de Google Analytics para falar que já temos 1 milhão de acessos por dia, porque o que significa isso de fato? Quanto eu estou impactando essas pessoas? Então, vamos achar um jeito de mensurar isso mesmo, mensurar a transformação real que a gente está causando. E aí vocês, enfim, se desdobraram, aí você falou de um mês para conseguir refletir um pouco nisso, né? Como que eu consigo, através de dados, saber quem eu estou impactando de fato, como que eu estou impactando essas pessoas, né? Isso é massa. Ô, Taioba, quer ver uma coisa que, enquanto você estava falando, eu lembrei aqui, que tinha um negócio que eu nunca tinha visto antes, e aí depois até dá para fazer um paralelo muito forte com o mundo digital, principalmente de infoproduto, que era o seguinte, a gente tinha uma pirâmide desenhada que a gente falava que era o impacto para poucos, muitos e todos. E como funcionava isso? O poucos era, de fato, a bolsa no exterior. Então, essa bolsa, para vocês terem ideia, ele era o programa privado, o processo seletivo privado mais concorrido do Brasil. A gente até brigava um pouco, entre aspas, com o trainee da Ambev, porque o trainee da Ambev, na época, tinha coisa de 60 mil inscritos, a gente também, e na época entravam coisa de 30 pessoas, e no trainee da Ambev, se não me engano, era um pouco mais, ou então eles tinham menos, eu não lembro exatamente os números, mas a ordem de grandeza é essa. O processo seletivo de bolsas da Fundação Estudar tinha 60 mil inscritos e eram selecionadas 30 pessoas. E não era porque tinha número, não. Teve ano que foram selecionadas 23, teve ano que foram selecionadas 35, era porque o cara ele só concorria com ele próprio, mas o cara não passava daquela régua que a entrevista final tinha que passar pelo trio, né? E aí, imagina quão premium era esse programa, né? 30 pessoas por ano. Então, de certa forma, é um mastermind com o Jorge Paulo Lerma, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, além, óbvio, da rede deles, né? É uma galera que, vez ou outra, fazia as viagens para estar com Warren Buffett. Eu não cheguei a fazer essa viagem, mas eu conheço algumas pessoas que conheceram Warren Buffett também por causa dessa proximidade. Então, esse seria um mastermind, digamos assim. Além disso, tinha uma parte dos cursos que, na época em que eu estava, a gente chegou a ter 20 mil alunos por ano nos cursos, na área de carreiras, principalmente, que aí era equivalente a uma mentoria coletiva, digamos assim, que eram muitos, que eram milhares de pessoas, mas ainda não era para todo mundo. E os portais de conteúdo, que era a parte que eu tocava, esses sim eram para todos. Então aí a gente atingiu mais de 10 milhões de pessoas por ano, somando todos os portais e todos os projetos, mas é interessante como que os caras aplicaram essa lógica da escada de valor para o impacto social. Então tinha um programa de bolsas, que hoje chama Líderes Estudar, a parte dos cursos e o portal de conteúdo focado em levar o impacto também. Então, eu nunca tinha parado para pensar nessa analogia ali da escada de valor do infoproduto, mas é bem parecida. Então, podemos dizer que, além de um anti-aluno, a gente tem um cara que participou do Mastermind com o Jorge Paulo Lemann. Eu era do staff, né? Então, assim, eu não cheguei a fazer parte do programa de bolsas, mas acompanhei uma série de reuniões. Então, dá para... Tem uma história legal. Deixar, o Milton tocava o Mastermind junto com o Paulo Lemann. Não era do Mastermind, ele tocava o Mastermind junto com o Paulo Lemann. Tipo isso ali. O funil de aplicação dele teve anos em que estava embaixo da minha área. Eu acabei assumindo. Então, toda a parte da gente fazer a triagem dos candidatos, montar o dossiê para levar para ele, toda essa parte do processo seletivo estava dentro da minha área. Falando aí um pouco em pessoas, uma coisa que eu admiro muito na Ambev e todas as empresas do grupo é a cultura da meritocracia, que analisa muito pessoas. Certamente você deve ter aprendido muito, olhar para pessoas, olhar para a diferença que faz programas de liderança, desenvolver pessoas, criar substitutos, né? Sucessão. O que você pode dizer um pouco sobre pessoas e gestão de pessoas? Porque muitas pessoas aqui que estão ouvindo têm essas dores.
Eu tenho uma empresa com 5, 10 pessoas na minha equipe, mas eu estou muito preso na operação. Como que eu crio alguém? Como que é importante achar alguém que me substitui ou alguém que me complementa? Qual é a sua visão sobre isso? Nessa linha, eu tenho uma história que me marcou muito, que foi uma tarde que eu passei com o Marcel Telles. Então, foi, sei lá, ele ficou umas 4 horas lá. E eu perguntei para ele, falei, mas qual que Fala é... quem é Marcel Telles, só para sim. o pessoal que não conhece. O Marcel Telles hoje, aliás, até na lista mais recente da Forbes, ele está sendo considerado como o brasileiro mais rico que tem. Porque o Jorge Paulo ele mora na Suíça e ele entrou na Forbes Suíça. Mas, enfim, o Marcel Telles, ele se for considerar com o Jorge Paulo, é o segundo homem mais rico do Brasil, e ele que foi o responsável pela expansão da Brahma, que veio de uma empresa que eles compraram para virar a maior cervejaria do mundo. Então, esse que é o Marcel, né? É o cara ali responsável Só isso, né? pela Só expansão da isso, pouca Brahma. coisa. Bilionário, de Brahma para o do mundo. Tá bom, dá para passar tarde com ele. Dá para aprender alguma coisa, eu acho. Pois é. E aí, nessa tarde que eu passei com o Marcel, eu perguntei para ele, eu falei, cara, mas qual que é o seu superpoder, assim, qual que é o seu talento? No que você é mega diferenciado? Porque, pô, o cara, para ser bilionário, alguma coisa ele tem que ser muito acima da média. E aí, sei lá, eu achei que ele fosse falar sobre liderança, cultura, finanças. Aí ele falou, não, Ele falou, eu sou muito, muito bom na mesa de operações do banco. Só que assim, faz tipo, uns 40 anos que ele trabalhou na mesa de operações do banco. Aí eu fiquei com a cara que não estava entendendo, né? Aí ele explicou. Ele usa day trade? Será que ele Pois é. hoje fica lá operando na XP, comprando? Acho que mudou da época dele para hoje. Pois é, deve ter mudado um pouquinho aí o formato, né? Mas aí ele falou disso, que ele era muito bom na mesa de operações. E aí eu fiquei com essa cara de que não entendi nada, e ele explicou. Ele falou, não, mas era o seguinte, eu entrei no banco, e aí na hora que eu fui subindo, eu cheguei na mesa de operações, que não é exatamente day trade, mas tem alguma relação. Ele falou assim, eu era muito bom naquilo, eu tinha uma facilidade absurda, eu adorava, eu trabalhava até tarde, não porque me pediam, mas porque eu gostava, eu era muito fanático naquilo. Aí ele falou, só que a cultura de meritocracia do banco, ela fazia com que, para eu poder crescer, eu ia ter que colocar alguém no meu lugar. E aí eu montei processo, treinei as pessoas, eventualmente, o que aconteceu? Veio uma pessoa e estava ali pedindo passagem. Então estava ali no meu retrovisor dando seta, né? E aí, ou eu era atropelado por essa pessoa, ou eu ia assumir uma função maior. Aí ele assumiu, no caso, uma função maior no banco. Aí chegou o momento que ele foi crescendo no banco e sempre isso acontecia. Ele formava alguém que era melhor do que ele e ou ele era atropelado ou ele crescia para cima. E porque ele não tinha opção de ser teto. Se ele fosse teto, ele travasse o crescimento das pessoas, ele ia ser mandado embora. Então ele foi crescendo. Até o momento em que ele saiu do banco. Foi quando ele assumiu a Brahma. Na Brahma, mesma coisa. Ele tinha o papel de líder, mas ele era, entre aspas, obrigado, né? Ele era estimulado pela cultura a formar pessoas. Até o momento em que ele formou um substituto, e foi quando eles montaram a Ambev. Ele saiu da Brahma, foi para a Ambev. Depois, na Ambev, a Ambev, ele também foi virando teto, e ele não pode ser teto. Então foi quando eles começaram a fazer as compras internacionais. Depois que a Ambev virou a maior cervejaria do mundo, aí não tinha, sei lá, ele poder ir para comprar uma empresa em outra galáxia, aí já não tinha espaço, né? Então ele teve que ir para outros setores. E foi quando eles montaram o fundo do 3G, que é o 3G Capital, né? Que eles compraram Burger King, Kraft Heinz, tentaram comprar a Unilever, foi muito engraçado, assim, ele contando, porque a gente foi chutado da Unilever, né, tipo, mas ele tinha essa mentalidade de que não interessa no que ele era bom tecnicamente, ele tinha a obrigação de formar uma pessoa para ser tecnicamente melhor do que ele, para ele poder assumir um desafio novo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado digital, aí o cara fala, eu sou muito bom de copy, não dá para delegar copy. O cara, beleza,
mas aí você está definindo um teto para você mesmo. E o empreendedor, ele não tem muito a ideia de que ele pode ser promovido, porque teoricamente ele já é o CEO, já é o cargo máximo da empresa. Mas você ser CEO de uma empresa que fatura 1 milhão, ser CEO de uma empresa que fatura 10, de uma empresa que fatura 100, de uma empresa que fatura 1 bi, é completamente diferente. Só que para você ser promovido a CEO de uma empresa que vai de 1 para 10, de 10 para 100, você tem que formar pessoas que vão assumir o cargo que você tinha antes. Então, essa, para mim, foi uma visão sensacional, de que eu não posso ser teto do meu time. Se eu estou sendo teto do meu time, eu não posso me promover. Se eu não posso me promover, eu vou ficar pequeno, e eu não quero ser pequeno. Perfeito. Eu acho que essa e se substituindo é fundamental para o CEO. Muitas vezes a gente olha para contratar complementos. O problema do complemento é que você continua na mesma cadeira, né? E você cerca cada vez mais de outras pessoas e cada vez mais a função de executar aquela tarefa depende de você. Então, às vezes, você está tendo que tomar uma decisão. Vou contratar meu primeiro funcionário, o meu terceiro, meu quinto, meu décimo, e você olha e fala, quem que eu contrato, né? É igual lá o tabuleiro do War. Você quer conquistar 24 territórios, mas você tem que ir um por um. Você não consegue contratar 20 pessoas de uma vez. E essa coisa de contratar justamente você mesmo, né? Se substituir, contratar alguém para assumir sua função, eu acho muito importante. Eu, na minha vida empreendedora, fiz muito isso. A Liu Learning, minha outra empresa além da Anti-Escola, a gente já foi dessa faixa de 0 para 1 milhão, para 10 milhões, estamos passando aí dos 20 e pouco agora. Cada momento desse, eu tive que me reinventar. Um ano atrás eu tinha 40, 2 anos atrás tinha 19 pessoas. Um ano atrás 40, hoje eu tenho 120. E se eu fosse o mesmo CEO de 40 pessoas, a empresa teria 45, 50. Então, eu tive que me substituir e me reinventar toda hora. Eu acho que isso é um pouco a dor do empreendedor, é saber largar o osso, né? Porque a gente gosta daquilo. Como ele falou, eu sou bom em operar mesa. Cara, eu sou bom em copy, sou bom em tráfego. Tá bom, imagina se ele tivesse operando mesa até hoje lá no Home Broker. Ele não seria dono da Ambev, Burger King, Heinz, e ali lojas americanas, enfim, a lista é longa. E eu acho massa o quanto isso é a cultura, né? Você falou várias vezes de que ele foi forçado pela cultura, porque ou ele era engolido pelo cara que estava vindo atrás, piscando farol, tipo, da passagem, né? Então, cara, ou você acelera para eu poder ir atrás, ou então você encosta porque eu estou passando, né? Então, é meio que a cultura força o cara a se mover, né? Então, às vezes o negócio não cresce, é interessante. O meu negócio não está crescendo, é porque eu não estou com o funil de venda certo, é porque eu não encontrei ainda a fonte de tráfego correta. Talvez é a cultura, amigo. Talvez é a cultura. A sua cultura não é uma cultura que provoca crescimento, que puxa, empurra todo mundo para frente. É uma cultura que permite acomodações, né? E você falou de várias vezes aí que ele saiu de uma empresa do grupo, foi para outra empresa, e a cultura é a mesma. Uma cultura que sempre leva o cara, assim, ou acelera, ou então dá passagem, porque eu estou vindo atrás com tudo, né? E isso é muito forte, né? Mas, cara, fala um pouquinho, a gente falou um pouquinho dessa experiência, né? De tudo que você trouxe de bagagem ali dessa jornada junto com o Jorge Paulo Lema e a turma. Mas quem que é o Milor hoje? O que você está tocando hoje? Aonde isso trouxe? Fala um pouquinho do que você tem, esse background seu e o que você tem feito agora hoje. Qual que é o seu business hoje? O que você tem feito hoje? Depois dessa experiência, aliás, durante, né, eu falei, cara, eu tive uma experiência muito bacana na parte digital e eu aprendi com os melhores gestores do mundo. Então, a gente fala muito aí de prova social, né? O Jorge Paulo, ele tem ali um depoimento que é que o Warren Buffett fala que o Jorge Paulo é o melhor gestor que ele conhece. Então, você tem um depoimento aí do Warren Buffett, quer dizer alguma coisa. Então, o cara deve ser bom de gestão mesmo. E aí eu falei, cara, e se eu juntar esse aprendizado da gestão mais tradicional e da gestão que, criou impérios bilionários e aplicar isso para o mundo digital? Então, eu organizei isso num método que virou o GPS de gestão. Então, eu venho trabalhando com consultoria desde 2018
E tenho também mentorias, treinamentos, sempre nessa frente de ajudar empreendedores a terem um dia a dia mais produtivo. Então, uma coisa que para mim é muito clara é que o empreendedor, ele não quer trabalhar menos. O cara trabalha 14, 15 horas por dia. No começo, a minha cópia até era, né? Trabalhe menos para passar mais tempo com as coisas e tal. O cara quer continuar trabalhando 14 horas por dia. Mas ele quer passar 14 horas, por exemplo, pensando num novo produto, fazendo relacionamento. O cara não quer passar 10 horas tendo que tocar o operacional. Então, hoje, a minha missão é essa: tirar empreendedores do operacional para que eles tenham tempo para se dedicar para o sonho deles e para o crescimento. Então, você tem tanto o produto de treinamento com conteúdo, etc., que é o GPS, como você também tem o Waze, né? Que pega a mão, ensina os caminhos, vai pelo... Então, não é só GPS e o Waze junto, que é o seu programa de mentoria. Isso aí é o resumo da GPS da empresa, da sua empresa. Dá para dizer que, eu nunca tinha pensado nessa analogia, mas dá para dizer que tem o Waze, que eu aponto o caminho e aí o cara se vira, e tem o Uber também. Aí tem o Uber X, Uber Black, que aí eu levo ele para lá, dependendo. Dá uma água, uma balinha. Animal, animal. E, cara, assim, você hoje está com a gente na Antiscola, né? Você inclusive, um dos membros fundadores da Antiscola, né? Tá lá Muito com a gente orgulho. com muito orgulho. É muito orgulho nosso também ter você lá com a gente no nosso ecossistema, na nossa comunidade, né? E como que você acha que a Antiscola, assim, por que que você resolveu entrar na Antiscola? Você é um cara que tem muita bagagem. Cara, você teve 3 anos com o Jorge Paulo Lema, Marcelo Telles, Sucupira, assim, uma coisa que a gente percebe, e talvez eu já esteja até respondendo a sua pergunta, né? O tanto que na sua jornada, conexões foram importantes, né? Durante todo o seu tempo, assim, seu aprendizado foi muito, assim, com outras pessoas, aprendendo com a experiência de outros e crescendo com a experiência de outros, assim. Sempre esteve perto de gente muito boa, né? E só que você extraiu assim, cara, já tive com os melhores, assim, né? Já tive com os caras. Agora eu consigo tocar sozinho, não preciso de mais ninguém, né? Por que você resolveu entrar na escola? Assim, como que a escola te ajuda hoje? É engraçado que você fala isso antes do Milo responder. Eu sei por que a gente aceitou ele. Porque trazer esse conhecimento para dentro, colocar esse conteúdo nas aulas semanais, colocar aí na liga e tudo mais, certamente agrega muito conhecimento para os nossos anti-alunos. Agora, Milo, é uma boa pergunta. O que motivou você e o que você tem aprendido aqui dentro? O ponto para mim da Antiscola foi o seguinte: primeiro que, de fato, eu tive muito próximo aos melhores do mundo na área deles, na área de indústria e bem de consumo, e que não é exatamente o meu foco. Então, nessa parte de viver do meu conhecimento, eu vejo que na Antiscola tem gente sensacional. Então, é tipo, sei lá, eu convivi ali com os faixas pretas de judô, mas eu estava querendo karatê no momento, né? Então, eu vejo que na Antiscola você tem uma galera desse jogo de viver do seu conhecimento, de projetos digitais de forma geral, que é muito bacana. Então, é um outro jogo em que nesse eu sou faixa branca ali, com toda humildade, pretendo continuar faixa branca para sempre ali, porque eu quero sempre aprender. Mas, além disso, uma coisa que eu percebi é que chega um momento em que o conhecimento ele não é suficiente. Então, uma coisa que ficou clara para mim durante essa trajetória, agora empreendendo de novo, é que tem uma diferença gigantesca entre conhecimento e habilidade. Então, o conhecimento, eu posso, por exemplo, fazer todos os cursos do mundo de violão, mas é diferente de ter habilidade, que a habilidade é ter as manhas, né? Então, você cresce de verdade quando você tem feedback e quando você vê pessoas que já percorreram aquele caminho. Então, eu simplesmente, e assim, eu gastei mais de 50 mil reais em cursos e mentorias, toda a parte de marketing digital. E me ajudou, mas me ajudou até um certo ponto. Eu entendi que depois, para poder dar o próximo passo, eu precisaria estar num ambiente que me faz crescer e num ambiente em que eu posso tirar dúvidas hiper específicas que não necessariamente eu teria num curso gravado. Então, o fato de conviver com outros empreendedores, eu poder compartilhar os meus dilemas, ter gente que já passou por aquilo, que teve aquela experiência e que eu posso trocar ideia,
para mim é muito rico. Então, a autoescola, para mim, mais do que a parte teórica do conhecimento, ela me ajuda a ganhar habilidade. E tanto em direcionamentos específicos, que eu possa mandar uma dúvida e o pessoal me responde, mas também acompanhando a experiência dos outros. Então, eu estar num ambiente que puxa a minha régua é uma coisa que é sensacional. Eu costumo dizer que a gente, se o conhecimento fosse suficiente, todo mundo estaria em forma. Porque todo mundo tem um conhecimento que, para estar em forma, você tem que comer bem, fazer exercício. Então, o conhecimento não falta sobre o assunto de como estar em forma. A questão é a seguinte, como que eu faço isso virar ação, né? Então, se o conhecimento resultasse em ação, todo mundo estaria em forma. Mas é como que a gente bota mão na massa, como que a gente consegue praticar, e o conhecimento teórico que a gente vai aprendendo nos cursos é uma coisa, mas estar ali do lado de pessoas que vivenciaram aquilo, pessoas que vão falar, cara, eu fiz isso e não deu certo, minha experiência foi isso, vale muito mais do que o cara que vai só te dar um pitaco, um cara que vai simplesmente falar, faz isso, faz aquilo, sem conhecer a sua realidade, sem conhecer o que você está vivendo, sem estar no seu contexto. Então, de fato, isso é uma coisa que agrega bastante. Tem uma analogia, Richard, que eu gosto de pensar, que aí tem a ver muito com a engenharia, né? Que assim, quando você está no ensino médio, você vai estudar aquela física, você despreza atrito, despreza a resistência do ar, a gravidade é igual a 10. Agora, se você for projetar um carro ou um trem com a gravidade igual a 10, ao invés de 9,8, se disser que π é igual a 3, ao invés de 3,1415 e tal, você desprezar a resistência do ar, o negócio não funciona. Então, para mim, assim, o curso ele é muito bom para você ter uma ideia, mas para você executar de fato na vida real e colher resultado, você tem que considerar a resistência do ar, tem que considerar o valor real da gravidade, você tem que considerar campo magnético, tem que considerar uma série de coisas, né? Então, aquela história, como é que era? O pessoal fala? Na teoria e prática é a mesma coisa. Na prática, elas são completamente diferentes. Então, para mim, a anti-escola é essa visão prática. Na anti-escola, o π tem não sei quantos casos decimais, a gravidade é 9,8, a resistência do ar existe, e a gente está lá para se ajudar com dilemas da vida real e não da teoria. Animal. Cara, valeu demais, assim, sua experiência, trocar essa ideia, foi, além de um puta aprendizado, foi muito prazeroso, gostoso bater esse papo mesmo, ouvir as histórias aí. E me vi na mesa com o Jorge Paulo Lema por vários momentos enquanto você contava, então foi bem massa ouvir tudo isso aí. Imaginei ele indo lá pegar a coxinha, mas animal, cara, valeu demais por ter compartilhado tudo isso. Prazer ter você com a gente lá na Anti-Escola. E valeu também, Richard, por estar aqui com a gente, batendo esse papo mais uma vez. E quem está ouvindo, acompanhe os próximos episódios. Quem não ouviu, né, Milô? Tem outros episódios aí para trás, só voltar, tem muito episódio massa do nosso podcast aí. A gente acompanha também o Instagram, @antiescola.com.br, e a gente está aí, entregando conteúdo, gerando valor, impactando o empreendedor que está no campo de batalha, como o Milô disse, tentando viver e empreender no mundo real, né? Na vida real, onde problemas acontecem, né? Shit happens, né, o Richard? Então, essa é a vida real. Eu costumo dizer que shift happens, né? Mudanças acontecem, não é só shit, não, porque a mudança é constante. Às vezes não é um VDM claro, né? Mas sim uma mudança que aconteceu, uma pandemia que surgiu, alguma coisa aconteceu, a política do Google que mudou, Facebook. Então, trazer isso para esse ambiente aqui e entender essas mudanças ao longo da nossa vida e ter gente que acompanha, isso aí realmente não tem preço. E aí a gente cresce todo mundo junto. Esse é um pouco o nosso objetivo. Mas, Taioba, também obrigado aqui por ter me chamado para ser co-apresentador desse episódio. Milô, muito obrigado, o seu conhecimento aí realmente é fantástico. Eu vejo porque você agora é um dos tubarões aí da Anti-Escola, e obrigado, a gente tem uma oportunidade de trocar com você aí. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, eu sou anti-aluno com muito orgulho, e pessoal que quiser trocar uma ideia, pode me procurar pelo Instagram,
que é um ótimo caminho e vou adorar. Qual é o seu Instagram? Qual é o seu Instagram? @Milor Machado. Millor. A parte do nome é meio esquisita aí, mas é o que tem, né? Homenagem ali ao Milor Fernandes. Mas, pô, quem quiser trocar ideia comigo, fala que ouviu na Anti-Escola. Pode ter certeza que o tratamento, eu trato todo mundo bem, mas quem consome aqui esse conteúdo que está nesse nível de jogo, o tratamento vai ser mais VIP ainda. Eu vou adorar trocar essa ideia com vocês. Vai ganhar uma história do Jorge Paulo. Tem várias ainda, ficou muita coisa de fora. Legal. Bola. Valeu, galera. Um abraço, então, e até o próximo episódio do podcast na Escola. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, abraço.